Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. Vamos para a Europa. Você, Ulisses Neto. Oi, Carlos. Bom dia para você e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. Estava ouvindo a Denise falar das perspectivas aí para a economia no Brasil, e a gente fala sempre aqui sobre os efeitos do Brexit, sobre como a Inglaterra e o Reino Unido, né, se enfiaram numa confusão tremenda por causa dessa votação. Mas para sair um pouco do campo da retórica e chegar nos termos práticos, né, foi divulgado agora há pouco o índice de inflação aqui no Reino Unido, que chegou a 3%. Parece até pouco, né, comparado com a situação do Brasil. O Brasil está chegando perto disso agora, mas por causa dessa recessão toda que a Denise falou. E aqui no Reino Unido isso é muito. 3% é a maior taxa de inflação para os britânicos nos últimos 5 anos. E o principal fator para esse aumento de preços aqui no país é a votação do Brexit, que levou a uma desvalorização muito forte da libra ante ao dólar e o euro também. E o preço dos alimentos vem subindo muito aqui no Reino Unido, o transporte também. Como vocês sabem, a Grã-Bretanha não produz muita coisa, né? Na verdade, quase tudo aqui é importado. Então, no momento em que a libra cai, perde força, os preços começam a subir, e quem mora aqui está percebendo isso no bolso. Esse é um índice que comprova um dos efeitos na prática do referendo para deixar a União Europeia. Agora, por isso, né, Ulisses, a população já está um pouco mais reticente em relação a isso, né? Sem dúvida, Denise, porque quando começa a chegar no bolso, né, aí o campo ideológico sai um pouco da discussão, né? E tem outras questões aqui também, como, por exemplo, o preço dos imóveis em Londres. Londres, a população aqui é quase a metade estrangeira, né? Então, quando cria essa incerteza sem saber se os europeus vão poder ficar ou não, os preços dos imóveis também começaram a sentir. Aqui em Londres, na capital, né, o valor dos imóveis não está crescendo mais, ao contrário do que acontece no resto da Inglaterra, onde o mercado depende menos dos imigrantes. Então, esse é um outro efeito prático também dessa votação. Agora, enfim, né, as discussões continuam, ninguém sabe como vai ser o desfecho dessa história toda. Os britânicos torcem para que os efeitos sejam menos negativos no futuro. Quem também está sofrendo no lado econômico é a Espanha. Ontem o governo chegou inclusive a comunicar à União Europeia que a sua projeção de crescimento da economia para esse ano vai ser drasticamente reduzida por causa das incertezas trazidas pelo referendo separatista da Catalunha. E a justiça espanhola decidiu, inclusive, prender 2 dos líderes que aumentaram, né, as mobilizações, as manifestações, melhor dizendo, na região da Catalunha nas últimas semanas. Jorge Sánchez e Jordi Cuixart foram presos ontem, e isso também pegou muito mal lá na região. Continua o impasse porque o governo regional não informou ao governo de Madrid se de fato declarou ou não independência. Havia aquele prazo que a gente comentou que terminou ontem pela manhã. Barcelona ignorou esse prazo e o impasse continua, mas essas prisões foram interpretadas aqui na Europa como um indício de que o governo central está preparando mesmo uma intervenção na região da Catalunha, o que pode ocorrer até o final dessa semana, Carlos. Tá certo, Ulisses. Você volta logo mais com outras informações direto da Europa. Um abração. Um abraço, bom dia a todos.